E aí, fera, vamos analisar mais uma. Bora lá, ó. São questões típicas do antes e do depois. Então, olha só, ele diz assim: por falta de tomadas extras, em seu quarto, um jovem utiliza um Benjamin. Para quem não sabe o que é um Benjamin, tipo um T, beleza? Que você coloca dois, três aparelhos ligados ao mesmo tempo, chamado de multiplicador de tomadas, com o qual, em vez de um aparelho, ele poderá conectar à rede elétrica 3 aparelhos simultaneamente. Ponto. Beleza. Até aqui só contexto. Aí diz assim: ao se conectar o primeiro aparelho com resistência elétrica R, sabe-se que a corrente na rede é I. Então, vamos ver aqui. Deixa eu escrever aqui o antes. Então, antes o que eu tinha? Eu tinha a minha fonte, que eu vou chamar de U. Deixa eu ajeitar elas aqui. Pronto. Que eu vou chamar de U. E aí ela é ligado a somente um resistor. E esse resistor tem valor R e passa por ele uma corrente I maiúsculo, que eu vou chamar de IA, ou seja, I antes. O que o cara faz depois? O cara simplesmente liga, ao se conectarem aos outros dois aparelhos que possuem resistência R sobre 2 e R sobre 4. Como ele vai ligar mais dois aparelhos, galera, só um detalhe. Quando você liga no Benjamin, você está ligando em paralelo, porque a DDP é a mesma. A tomada, se você tiver lá um T, todos os pontos da tomada ali vai estar uma DDP de 220 volts. Então vai ser paralelo. Então o que foi que o cara fez? O cara ligou aqui, ó, na mesma fonte, um resistor de resistência R sobre 2 e também ligou outro resistor de resistência R sobre 4. Eu vou provar para vocês como estão na mesma diferença de potencial. Ó, daqui para cá, aqui o potencial A, vou chamar de X, tá bom? Potencial X, potencial Y. Daqui para cá é X, porque não tem nenhum dispositivo eletrônico. X aqui, X aqui, X aqui. Aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y. Note que todo mundo está ligado em XY. Tá bom? Então, mesmo DDP. O que acontece agora? Analisando ainda o antes, eu só tenho o resistor R, a tensão U e a corrente I antes. Pronto. É isso aqui que eu tenho antes. Depois o que o cara faz? O cara vai ligar três resistores, três aparelhos, um com resistência R, um com R sobre 2 e outro com R sobre 4. E aí o que eu tenho que fazer? Só para a gente voltar aqui. A corrente antes, eu posso inverter aqui, é U sobre R. Ou, tranquilo. Ou eu posso dizer também que a tensão é R vezes a corrente antes. Pronto, isso aqui. Agora preste atenção no seguinte, a única coisa que eu não mudo aqui é a DDP. Por isso que eu isolei o U aqui. Tranquilo? Então vamos agora. O que acontece? O cara ligou mais dois aparelhos. O que eu tenho que fazer, Bandeira, para achar essa corrente depois? Eu tenho que achar a resistência equivalente. E aí a gente tem, como uma associação em paralelo, a gente tem que o inverso do resistor equivalente é o inverso de R1, do resistor 1, somado com o inverso do resistor 2, somado com o inverso do resistor 3. Se eu tivesse mais resistores, tranquilo. O inverso do resistor equivalente, o resistor 1 é o primeiro, que tem resistência R, o outro resistor tem resistência R sobre 2, e o terceiro resistor tem R sobre 4. E aí o que acontece, fera? Eu vou ter que resolver aquela fraçãozinha ali, tá bom? Aqui repete o numerador, que é 1, e multiplica pelo inverso do denominador.
O inverso de R sobre 2 é 2 sobre R. Beleza? Então 2 vezes 1 é 2. R vezes 1 que está aqui é R. Então ficou 2 sobre R. Tranquilo? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui já para a gente ir direto. Então mais esse aqui vai ficar 2 sobre R. Esse aqui, se a gente for utilizar a mesma situação, repete o numerador, multiplica pelo inverso. R sobre 4 vai ficar 4 sobre R. Que é mais 4 sobre R. Então, vamos lá. O inverso do resistor equivalente. Olha só, o MMC de RRR é R. Aí R dividido por R dá 1, multiplicado por 1 é 1. Mais R dividido por R dá 1, 1 vezes 2 é 2. Mais R dividido por R é 1 e multiplicado por 4 dá 4. O inverso do resistor equivalente, lá em cima a soma dá 7 sobre R. Se eu fizer o inverso daqui, eu posso isolar o resistor equivalente, beleza? Ou fazer meios pelos extremos. Mas aqui eu já posso fazer assim, ó, resistor equivalente sobre 1, que é o próprio resistor equivalente, é igual, eu faço o inverso do outro. Então vai ficar R sobre 7. Pronto. Isso aqui é o que eu tenho, né, do resistor da minha associação. O que acontece agora? O que a gente tem? A gente tem que a tensão, vou fazer aqui, ó, que a tensão é a resistência vezes a corrente. Não é assim? Então foi você tirou isso, bandeira. Vamos lá, a bandeira tirou isso aqui daqui, ó. Resistor é a razão entre a tensão e a corrente. Aí vamos lá. A tensão é o resistor vezes a corrente. A tensão, se vocês notarem, a tensão é a mesma, tanto quando ele estava em vermelho como ele está em azul. Quem é a resistência agora? R sobre 7. E esse I aqui é o I que eu quero achar, é o I depois. Aí você olha para lá e diz, não está errado. Me diga só uma coisa, esse U aqui é esse mesmo aqui, ó. Porque a DDP não mudou, então vou trocar esse U e vou colocar ele aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. R vezes a corrente que eu tinha antes é igual a R sobre 7 vezes a corrente depois. Esse cara está multiplicando quando ele passar a dividir, então eu posso cortar esse cara. Esse 7 está dividindo, eu passo ele multiplicando. Então 7 vezes a corrente antes é igual a I depois, ou seja, a corrente depois é 7 vezes a corrente que eu tinha antes. E onde é que tem 7 vezes I? Na letra C. E aí, fera, eu peço para você tentar fazer sozinho essa questão aí no seu caderno. Você consegue.